Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Ivanildo e estou aqui para conversar com vocês sobre algumas ideias dentro do campo da educação matemática, mais especificamente a etnomatemática. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer ao professor Eber Gomes, né, o coordenador do curso de licenciatura em matemática da Univisa, pelo convite, né, e por abrir espaço para que a gente possa conversar sobre essas ideias e também fazer uma saudação a todos os estudantes do curso de matemática licenciatura, né? Futuros professores de matemática, né? Então, na verdade, é uma satisfação poder estar aqui hoje com vocês compartilhando, né, desse momento para a gente refletir, ok? Então, deixa eu colocar aqui, né, um slide, umas telas que eu preparei, tá? Como eu falei já, né, eu sou o professor Ivanildo Carvalho, sou professor do Centro Acadêmico do Agreste, né, da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Campus do Agreste, que fica em Caruaru, tá? Também coordeno um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos Decoloniais e Afrocentrados em Educação Matemática, né, o grupo AIA Sankofa. E esse símbolo AIA Sankofa, né, esse desenho que tem aqui é o Sankofa, que de uma forma bem geral tem como significado nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou para trás, né? É caminhar para frente, voar para frente, mas com os pés também, né? Antes do voo, fincados no chão e olhar para trás. Isso tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, que é etnomatemática, legado africano e educação matemática. Tá? Então, são reflexões bem iniciais, a gente não tem um grande tempo aqui, mas eu convido a todos, né, que quiserem continuar com essa discussão, pode acessar nossa página no Facebook, que é Educação Matemática Afrocentrada, e também pode entrar em contato comigo por meio, né, do professor Eber, tá? Então, vamos lá começar a nossa conversa. A princípio, eu pensei a gente falar, né, de uma forma geral sobre o programa de pesquisa etnomatemática, sobre um campo mais específico da etnomatemática, que é a afroetnomatemática, falar sobre a educação matemática e formação de professores articulados a essa discussão e que possibilidades a gente pode, né, vislumbrar para as nossas salas de aula, para as salas de aula da educação básica, né, para as salas de aula em que vocês serão os futuros professores que ensinam matemática. Tá? E, então, começando sobre o programa de pesquisa etnomatemática. Tá? Desde a década de 50, não particularmente no campo, né, da matemática e muito menos da educação matemática, que ainda esse campo não tinha tomado corpo nem forma, já havia uma discussão, principalmente dos campos da antropologia, dos campos, né, dos campos que já discutiam sobre o multiculturalismo, né, a importância e um olhar sobre diferentes epistemologias articuladas né, a diferentes culturas, a diferentes povos, a diferentes raças, né? E aí o professor, né, e alguns outros professores também da época começaram a se questionar e criar questionamentos com respeito ao campo específico da construção do conhecimento matemático, tá? E aí, particularmente, o programa de pesquisa etnomatemática, oficialmente, né, ele vai ser apresentado no ano de 1984, no 5º Congresso Internacional de Educação Matemática, realizado na Austrália, né? Mas antes disso, né, já havia toda uma discussão, né, desde a década de 70, que deu base, né, a essa apresentação e que ficou como marco oficial do programa de pesquisa etnomatemática, tá?
liderado pelo professor Biratã D'Ambrosio, né? E aí a ideia do programa, tá? A motivação era a procura por entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, tá? E aí contextualizado em diferentes grupos de interesses, comunidades, povos e nações. É aí que nasce, né, dessa motivação, inclusive dessa necessidade de compreender, tá, a construção do conhecimento matemático, né, deste conhecimento científico ao longo da história da matemática, ok? E aí, se a gente pensar, né, em um dos textos, em alguns dos textos, né, o professor Biratã D'Ambrosio, ele vai apresentar, né, o porquê, né, da palavra etnomatemática, ou seja, a etimologia, né, da palavra etnomatemática. E aí se coloca que a gente pode ver, fazer uma leitura, né, da direita para a esquerda. Tica tem a ver com modos, estilos, artes, técnicas de explicar, de aprender, de conhecer, lidar com o ambiente social, cultural e imaginário. Então, etnomatemática tem esse significado, né? A gente pensar nas diferentes tarefas, técnicas, atividades práticas, né? De determinados grupos culturais, grupos sociais, né? Para aprender, para conhecer, né? Para lidar com algo, né? Isso seria uma tema. É importante até frisar que etnomatemática, apesar de ter a palavra matemática em sua etimologia, né, não é só específica da matemática, né? Inclusive na literatura a gente encontra alguns termos denominados como etnociências, certo? Porque é a ideia desse explicar, desse aprender, né, relacionado a um ambiente natural, social, cultural e até imaginário. E outro ponto que a gente precisa frisar é que a etnomatemática não é só, né, um trabalho, um olhar, tá, para as diferentes práticas socioculturais da matemática, né, relacionados à raça, tá? Então a gente tem inclusive trabalhos com etnomatemática para compreender determinados contextos sociais. Por exemplo, a matemática trabalhada, né, a matemática desenvolvida, utilizada por diferentes grupos sociais, como, por exemplo, enfermeiro, a matemática dos enfermeiros, né, a matemática na arquitetura, né, a matemática do pedreiro, né, como a gente teve recentemente uma pesquisa lá no campus acadêmicos do Agreste, a matemática da produção de leite, né? Então, não é só algo relacionado, né, que muitas vezes se entende assim, relacionado às questões étnico-raciais, tá? E aí envolve, né, de forma muito forte estas questões, mas a etnomatemática ela vai dar suporte para que a gente possa compreender a matemática desses diferentes grupos sociais, tá? E aí, o professor Biratã, em um dos textos, vai tensionar, né, por que é importante a gente olhar para a matemática ao longo da história da humanidade, né? E aí ele vai fazer um contraponto com a, o ensino-aprendizagem da matemática, para nos tensionar, para fazer com que nós, professores, né, tanto na formação inicial como na formação continuada, a gente faça uma reflexão, tá, de como tem sido realizado o trabalho com, né, a matemática dentro das salas de aula. Claro que a gente tem diversas exceções, né? No texto aqui até se coloca raras exceções, mas a gente tem diversas exceções, mas de uma forma geral, se a gente pensar ao longo, né, de uma forma mais mundial, enfim, a matemática, os programas, inclusive, né, os currículos
de matemática de uma forma geral, eles são desinteressantes, obsoletos e inúteis, né? Ele até faz a brincadeira, esse é de um texto de Ubiratã, que o programa, em geral, dói, porque é desinteressante, é obsoleto, é inútil. E acredito que, né, vocês no curso, né, acredito que estejam em períodos diferentes, né, quem vai estar assistindo, mas que em algum momento se faz essa reflexão, né, como a matemática chega nas crianças, nos adolescentes, como um bicho-papão, sem significado, aquela velha história da pergunta: por que é que eu estou estudando isso? Então, é nessa perspectiva, tá, que a etnomatemática nos tensiona, tá? E aí insistir num programa que é desinteressante, que é obsoleto, tanto esgota o tempo e a energia dos alunos como do professor. Dói para ambos, né? E prejudica, inclusive, o aprendizado de coisas que são interessantes, né? Atuais, contemporâneas, coisas que são úteis e que envolvem, né, a matemática e que são essenciais para viver na sociedade moderna. Então, a etnomatemática ela cria esse tensionamento, inclusive da matemática que está pensada tanto no ensino superior como na educação básica. No ensino superior, que eu digo, na formação inicial dos professores que ensinam matemática, né? E aí a gente pode pensar em etnomatemáticas, tá? Em etnomatemáticas, não apenas uma etnomatemática, tá? E um pesquisador, o professor Bill Barton, né, vai colocar que a etnomatemática pode ajudar, inclusive, né, inclusive não, pode, com certeza, né, ajuda na luta contra o racismo, contra o colonialismo, o imperialismo e a marginalização de povos, sociedades e cultura. Tá? Por quê? Com a etnomatemática, irá se mostrar com igual valor os conhecimentos de diferentes povos. Tá? E com isso instituir o respeito mútuo. Tá? E reduzir a tendência, claro que isso de uma forma bem política e macro, né? A exploração e discriminação de outras culturas. Tá? Então, é a gente reconhecer as práticas socioculturais, né, que utilizam a matemática para a compreensão do mundo, e não uma única forma de conceber e conhecer, né, o conhecimento, o saber matemático. Né? E a gente, atualmente, né, nos últimos meses, a gente tem um debate muito intenso, né, sobre possibilidades de uma educação antirracista. Né? Então, eu acredito que a etnomatemática ela coloca o dedo nessa ferida. Né? Será que a matemática que a gente, né, está habituado a trabalhar dentro das salas de aula, ela também nos fortalece, será que ela também vai fortalecer, né, uma visão racista do conhecimento, uma visão racista da matemática, uma visão que determinados grupos, né, de diferentes raças e etnias não se veem ali representados, né? Então, são esses pontos que a gente tem, enquanto futuros professores de matemática, né, pensar. E aí, a proposta é: vamos sair do aquário, né? E eu trago aí essa charge, né? Esse quadrinho aí, que aí tem, a gente primeiro vê aqui, né? Começa aqui com um foco no olho, que se a gente olhar só para aqui, não tem nem ideia que é um olho, e depois essa imagem ela vai, né, mostrando, enfim, até chegar aqui, né, vai mostrando que não tem só um peixe, tem dois, né, e aí dois peixinhos aqui e aqui o aquário. E aí um deles diz, né, às vezes não se sente como se houvesse algo mais na vida além disto, né, então é só para a gente descontrair um pouco e pensar, né? Às vezes, será que não tem outras matemáticas, outras diferentes práticas matemáticas, além daquelas que a gente está habituados, né? Além daquelas que a gente vivencia e leva para a sala de aula, né? Então, é um convite a esse sair do aquário, tá?
E aí, dentro dessas diferentes possibilidades, né, dessas diferentes etnomatemáticas, né, que podem ser utilizadas como um aporte teórico para o ensino da matemática, né, eu vou fazer um foco no legado matemático africano. Né? E aí, boa parte, né, da constituição do programa Etnomatemática vai tensionar essas questões. E, né, eu trago uma citação da professora Eliane Costa, que coloca, inclusive, né, a partir do estudo do doutoramento dela, a matemática, né, que o berço de ouro do conhecimento matemático está na África. E por que que quando a gente, né, é, ao menos na época que eu estudei licenciatura, por exemplo, né, a licenciatura em matemática, a gente não faz esse tipo de discussão, né? Porque que a gente termina aprendendo a matemática a partir de um único contexto, de um único grupo, né? Ou de um único grupo de países ligado a uma determinada civilização. Alguém até poderia dizer aqui, mas a gente sabe que, né, uma boa parte do desenvolvimento matemático se deu no Egito, uma parte considerável. Né? Muitas vezes os livros falam do Egito e tal, mas há uma descontextualização desse Egito. É como se o Egito não fizesse parte da África. E aí a gente tensiona esse legado matemático africano. Tá? E aí eu trago para vocês um dos mais antigos testemunhos, né, da matemática africana, que é o osso de Xangô, né? Inclusive descoberto, né, descoberto não, né? Ele data, né, segundo os historiadores, enfim, de 8.000 anos antes de Cristo, tá? Ou seja, esse osso foi encontrado em Xangô, às margens, né, lá do lago Eduardo no Zaire, hoje é a República Democrática do Congo, tá? E olha só, entre o osso de Xangô, 8.000 anos antes de Cristo, e Tales de Mileto, 600 anos depois de Cristo, a gente tem infinitos avanços de descobertas de matemáticas, tá? Ou seja, nos sugere pensar que encontramos na África um dos berços das mais antigas experiências matemáticas. E tá, a civilização egípcia, como eu falei, é alvo de diversas distorções científicas. Por exemplo, muitos livros, tá, muitas obras, né, utilizadas na formação de professor fortalecem esse olhar. Muitas obras de história da matemática, por exemplo. Tá? E há todo o movimento, né, de uma luta pelo reconhecimento do legado africano. Tá? A gente compreender que a influência africana sobre a Grécia antiga, né, foi profunda e significante em diversos campos, inclusive na matemática. Mas o que a gente coloca aqui não é tirar as dádivas da Europa. E aí você percebe que a gente já está discutindo a questão do eurocentrismo, né? Mas não é tirar as dádivas da Europa, tá? Mas reconhecer que, por exemplo, tá? Diversos estudiosos e matemáticos, né? Eles beberam na fonte, né? Da África. Começar uma discussão sobre o mundo antigo somente em 800 anos de Cristo é certamente um saber pobre, né? E isso, na verdade, tem implicações políticas, implicações de tentativa de uma continuidade na dominação de um povo sobre outro. A gente pode falar de marcadores biológicos e marcadores culturais, tá? Eu não vou aprofundar tanto aqui, mas mesmo que pessoas como Tales, Pitágoras, Euclides e seus discípulos, eles não tenham sangue africano, tá? Não há como dizer o mesmo da sua produção científico-cultural, né? Inclusive, significativa parte dessa produção se deu no Egito, na África, tá? E aí, muitas vezes, se foi, né? E isso perdura até hoje, a fabricação de uma África
selvagem e matematicamente analfabeta, né? Ou seja, a gente tem um epistemicídio desse conhecimento, uma apropriação indevida de todo o conhecimento matemático, tá? Aqui é um exemplo do papiro de Hermes, ou Hind, né? E que a gente já tinha no papiro indício de uma teoria das congruências, mas depois essa teoria, né, ela é validada por um pequeno grupo de matemáticos, tá? Ou seja, a ideia de que se constrói dos africanos, né, enquanto ardilosos e refletidos. E os brancos europeus, né, são os ativos, os inteligentes e engenhosos. Ou seja, isso vai ter um rebatimento no chão da sala de aula também, com relação à representatividade dos conhecimentos científicos. Aqui é um outro exemplo, tá? É, de do povo Aia, enfim, né? E do uso da ciência, da tecnologia utilizada por esse povo, né? Outro exemplo, tá? Estou passando bem rapidinho. Outro exemplo, as próprias pirâmides do Egito, né? Que a gente estuda tanto, enfim, história da matemática, em aplicações de vários conhecimentos e cálculos matemáticos. As pirâmides elas foram construídas, né, com uma precisão de até 0,07 graus lá no traçado dos ângulos. Então, olha que matemática avançada, olha que estágio avançado da matemática. Mas alguns poderiam dizer, não, isso é uma matemática primitiva, né? Então, são essas questões que a gente tem que pensar. Tá? Outro exemplo é o famoso triângulo de Pascal, né? Que a gente já aprende como triângulo de Pascal e fica com aquela ideia, né, que foi Pascal que desenvolveu tudo sozinho, né? Mas Pascal viveu no século XVII e aqui a gente já tem um registro, como vocês estão vendo aí no slide, de no século XIII, tá? Ok, observe agora uma parte de um manuscrito do século XIII, tá? Ou seja, muito antes de Pascal. E aí o que é que a gente defende? É que conhecimento se dá sobre conhecimento. Essa ideia de um marco inaugural do pai da matemática grega, do pai daquele conhecimento, é, na verdade, um discurso colonial, tá? É um discurso que justifica a tentativa, e muitas vezes essa tentativa até se deu de forma promissora ao longo da história da humanidade, de, né, ter domínio sobre outros povos. E esse domínio também vai se dar pelas relações de saber, pela difusão do conhecimento científico, tá? Mas não significa também que a matemática coloca um goodbye a Pitágoras, né? É, e até o Biratã e alguns pesquisadores da matemática foram criticados, né? E ele até responde, né? Que não significa que isso é um título feliz, não significa um goodbye Pitágoras, não é isso, tá? Mas que as histórias dominantes da matemática sugerem que quase não houve matemática fora da Europa. Isso não é verdade. Esquecendo que a colonização contribuiu para a estagnação e eliminação de tradições científicas, inclusive nas Américas, né? Na África, na Ásia e na Austrália, tá? E aí, o que tem aqui, o saber civilizado é o saber ocidental, a gente vai ter no Oriente é o saber subalternizado e no o saber, né, africano é considerado como um saber morto, né? E aí, como eu falei para vocês, essa ideia de marco inaugural, ponto de origem, né, o pai da matemática grega, por exemplo, isso é um discurso colonial, ou seja, no campo do saber, no campo das ciências, se dá também processos de dominação, certo? E a gente não pode esquecer essas questões. Por isso que a gente tensiona a importância de conhecer o legado matemático africano e como é que a gente pode
né, adaptar e trabalhar isso também nas nossas salas de aula, né, numa proposta de uma educação antirracista, ok? E aí é constatado que há uma lacuna, né, entre os diferentes modos, técnicas de explicar, de conhecer, por exemplo, de um povo africano na sala de aula matemática aqui no Brasil, com um exercício de transcendência da disciplinarização, né? Eu não vou aprofundar tanto essa temática aqui, mas vejam, e porque eu toco, né? A gente tem as questões indígenas, a gente tem a questão, né, do, dos povos da América do Sul, enfim, mas por que aqui eu tensiono a questão do legado africano? Porque tem uma forte relação com a história do conhecimento matemático, tá? E também pelo Brasil, né, ter sido constituído por meio, né, de uma violenta é, processo de escravização de pessoas, né, de pessoas escravizadas, né, oriundas da África aqui em nosso país, né? Ou seja, né, a gente compreender a nossa Constituição enquanto povo afro-brasileiro, né? A partir de todo um movimento, tanto o movimento, né, negro enquanto instituição, mas um movimento também, né, de todo diferentes grupos de pessoas negras, enfim, a gente tem, né, um esforço e aí em 2013 é aprovada a Lei 10.639, complementada pela Lei 11.645, tá? Que coloca obrigatoriamente o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, certo? Agora a gente pode pensar, mas o que eu, professor de matemática, tem a ver com isso? Isso é lá coisa do professor de história, do professor de geografia. Será? Será que enquanto professores de matemática, que inclusive, né, a gente, com o que já foi mostrado aqui, a gente começar a reconhecer que o conhecimento matemático também, né, ele foi apropriado de forma indevida, né, e utilizar como poucos gênios europeus, né, se isso não tem um rebatimento em nossa identidade, em nossas salas de aula, e como é que a gente pode potencializar, né, essa discussão para que a gente tenha espaços de educação mais democráticos. E aqui eu trago algumas ideias bem gerais, tá? Por exemplo, a gente pode trabalhar a cultura africana e afro-brasileira a partir das formas geométricas dos fractais, né? Que vai aparecer, inclusive, nas vestimentas, na construção das aldeias, né? Nos penteados. Então, são formas de ir criando uma maior identificação dos estudantes com a cultura afro por meio de uma discussão da matemática, né? E respeitando e valorizando esses outros saberes. O osso de Xangô, né, tem diversos artigos e estudos, inclusive em português, né, que nos apresentam como é que a gente pode trabalhar o sistema de numeração que está marcado nesse osso, né? E aí, de repente, no trabalho coletivo, né, com outros professores de outras disciplinas, a gente pode pensar uma discussão dessa a partir de projetos dentro da escola, né? Eu acho algo bem proveitoso. O jogo Mancala, que muitos professores já conhecem, tá? E tem algumas adaptações do Mancala, inclusive com o uso de outros materiais, mas eu indico fortemente a importância de utilizar, né, os tabuleiros do Mancala com sementes, né, porque isso provoca uma maior identificação, né, e não só discutir a matemática desse jogo, mas discutir também características que o jogo Mancala apresenta, que muitas vezes a gente vai logo para as questões matemáticas. Mas, por exemplo, o jogo Mancala, você vai semear a semente na cova do outro, né? Você tem uma ideia circular ali de jogadas,
tá? A ideia não é juntar, é distribuir sementes, você ganha na distribuição das sementes. Então, não é a lógica de juntar, né? A lógica capitalista de acumulação, né? É uma lógica de distribuir, e você semeia, você vai semear na cova do vizinho. Né? Então, tem questões que a gente pode fazer uma reflexão também de valores, né? Valores mais humanos. Tá? Então, não só a questão da matemática. Outra ideia também é a prática sociocultural, conhecida como SONA, são gráficos na areia, né? E que a gente pode, a partir dessa prática sociocultural, fazer um recorte para o ensino de alguns conceitos matemáticos, como, por exemplo, a análise combinatória. Tá? E essa prática sociocultural ela vai envolver, né, toda a energia de um povo africano. Mas eu não posso trabalhar aqui no Brasil, eu não posso trabalhar aqui em Pernambuco? Posso sim, né? Fazendo as adaptações, colocando o Sona, né, ele tem uma relação de contar histórias, histórias que vão ser passadas de geração em geração, tá? Então, isso são valores éticos que a gente pode discutir junto com os estudantes, a partir dessas práticas socioculturais que envolvem também a matemática, né? A matemática do jogo dos búzios, por exemplo. Mas eu vou colocar os estudantes para pegar búzios. Búzios está relacionado com o quê? Quando a gente vê um búzio desse, né? O que é que os estudantes vão pensar? O que é que a gestora da escola vai pensar que eu estou trabalhando? Então, veja o quanto de preconceito a gente tem que romper, né? E como essas atividades elas podem ser potencializadoras dessas discussões, tá? Eu tenho um trabalho que eu tenho vivenciado em algumas formações, né? Tanto na formação inicial como na continuada, que envolve um determinado jogo chamado Ibaíta. E a gente leva esse jogo, a gente discute, né, as características, né, da prática desse jogo. É um jogo praticado pelo povo da Nigéria, mas que tem relações com alguns jogos praticados, né, também aqui no Brasil, e tem uma discussão com relação à aleatoriedade e à probabilidade. Mas o que eu acho massa no Ibaíta é essa quebra, né, de paradigma. Por exemplo, quando a gente fala em probabilidade, a gente pensa logo em dados e moedas. Mas eu posso levar essas conchas aí que vocês estão vendo, né? E essas conchas, elas podem tensionar algumas questões dentro da sala de aula e que a gente possa levantar a discussão, né? A discussão, inclusive, do respeito, né? É, envolvendo, inclusive, diferentes religiões. Né? Algum estudante pode dizer, eu sou evangélico, não pego em concha. Né? Aí você vai dizer, eita, sou professor de matemática, não tenho nada a ver com isso. Será? Né? Você pode, né, tensionar essas questões, tá? Mas, claro, você também não vai deixar de trabalhar a, a prática sociocultural que envolve a matemática nesse determinado jogo, mais especificamente. Tá? E é bem legal, já tem alguns artigos e estou até orientando o estudante no mestrado lá na pós-graduação, na UFPE em Caruaru, para a gente discutir mais as possibilidades desse jogo, né, chamado Ibaíta, que significa pegue e jogue para cima. Tá? E aí, por fim, tá, eu acredito que é importante a gente o fortalecimento e o reconhecimento das nossas raízes, culturas, e não menos importante, uma compreensão significativa sobre as origens do conhecimento matemático, tá? E como é que isso pode reverberar para propostas metodológicas no chão da sala de aula, né? Para que a gente pense em espaços democráticos, em cidadãos mais conscientes
né, com respeito às questões sobre identidade negra e racismo, tão importante nos dias de hoje, né? E negar o passado científico e tecnológico, por exemplo, dos povos africanos, né, é dar essa ideia que não houve uma contribuição relevante para a construção do conhecimento universal. Talvez por isso muitos estudantes vivenciem toda a sua educação básica sem encontrar nenhum tipo de representatividade. Ou seja, começa a acreditar que aquele conhecimento, que aquela educação não é para eles e que jamais eles poderão ser um cientista, por exemplo, porque não tem nenhuma representatividade, né? É o que está implícito nesse movimento, tá? Ou seja, trago mais uma vez uma frase de Ubiratã, que é a educação pensada nos moldes, né, eurocêntricos, por exemplo, pode ser identificada apenas como parte de um processo perverso de aculturação, por meio do qual se elimina a criatividade essencial ao ser verbo, né, humano. Eu diria que essa escolarização é uma farsa, mas é pior, pois na farsa, uma vez terminado o espetáculo, tudo volta ao que era. Ao passo que na educação, o real é substituído por uma situação que é idealizada para satisfazer os objetivos do dominador. Nada volta ao real ao terminar a experiência educacional. Então, que a gente pense muito isso. A serviço de que a matemática, o ensino de matemática que a gente leva para a sala de aula está? A serviço de que política? A serviço de quê? Do que? Ok? E aí eu termino, né, com uma filosofia africana que diz que pessoas se tornam pessoas através de outras pessoas. Ou seja, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Os slides, né, dessa apresentação, eles representam a diáspora africana, né, e constitui uma identidade contra o racismo e a favor dos povos descendentes da África, né, de nós, né, afro-brasileiros. Então, é isso. Obrigado. Fiquem à vontade para mandar e-mail, curtir lá a página da Educação Matemática Afrocentrada, né? É, no Facebook, estou como Vanildo Carvalho, se alguém quiser mandar uma mensagem ou querer discutir mais, tá? E também, se quiser conhecer mais sobre o grupo de estudos, né? O grupo Aya Sankofa de Estudos Decoloniais e Afrocentrados em Educação Matemática, estou aberto para discutir, né? Se alguém tiver uma outra visão, estou aberto também, né? Trazer outras possibilidades, enfim, né? Que a gente se fortaleça nesse processo também, né? Ok? Então, um abraço forte, né? E é isso. Bons estudos e sigamos.